Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, a criminalidade está muito alta no Brasil, não é de hoje, né? Mas se você for à Câmara ou ao Senado, você vai poder ver de perto um tipo de criminalidade muito mais sofisticada. É uma espécie de categoria de estelionatários que se especializou num tipo de estelionato que quase ninguém percebe, pelo menos não percebe instantaneamente, que é o estelionato eleitoral. É aquele que o candidato apresenta uma série de situações, uma série de discursos, uma série de vantagens, e quando ele consegue alcançar o objetivo, que é o mandato, ele simplesmente sai com a féria e deixa a vítima a ver navios. É assim que grande parte dos senadores tem tratado seus eleitores de Brasil afora com essa questão da reforma da Previdência. 56 senadores deram o seu voto favorável a uma reforma que vai massacrar todos os trabalhadores, todos os pequenos empreendedores no Brasil. No entanto, eles estão livres daquilo que eles estão praticando contra os outros, porque quase todos eles são empresários, são pessoas que já são aposentadas, são pessoas que não abriram mão dos seus privilégios lá no Senado, mas estão impondo ao trabalhador mais humilde aquelas pessoas que eles sabem que não acompanham o exercício do mandato dos senadores, porque se eles soubessem, eles não votariam como eles estão votando agora. E eu estou aqui com meu palitinho de fósforo, pelo menos para revelar como alguns deles estão se comportando para o mal e, surpreendentemente, como alguns estão se comportando para o bem. Se você chegou agora, estava quase me esquecendo, se inscreva aqui no Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. Olha, e se você gostar, dê o joia, compartilhe com os amigos, pode publicar na tua página, no seu Facebook. O importante é a gente fazer chegar luz a todos os lugares, né? Bom, então vamos entrar aqui para o assunto aqui, tem coisas muito interessantes. Eu acompanhei atentamente a sessão de debates lá no Senado Federal sobre a reforma da Previdência. E aí me deparei com o discurso do senador Fabiano Contarato, que ele é da Rede lá do Espírito Santo. E é uma pessoa que eu nunca tinha visto e achei o discurso dele extremamente coerente e legítimo, que é um tipo de discurso que vocês vão ver todas as redes durante todos esses meses e vocês não vão ver uma fagulha do que o senador falou. Então vou trazer para vocês aqui, para vocês analisarem junto comigo. Vamos lá. 15 milhões de desempregados, outros tantos na informalidade. É você, brasileiro. E nós estamos aqui. Eu teria vergonha, senhoras e senhores senadores, de colocar minha digital como vossas excelências estão colocando, sob o pretexto de que estamos acabando... Só um detalhe, essa é a fase de discursos antes da votação. Eu chamo a atenção de um detalhe muito interessante. 56 senadores votaram contra o trabalhador, contra o aposentado, contra o cidadão mais simples brasileiro. Mas desses que votaram a favor dessa reforma da Previdência, portanto contra o trabalhador, somente 5 ou 6 tiveram a coragem de ir lá para onde está esse senador, lá para o púlpito, para dizer que estavam votando a favor da reforma da Previdência, porque eles se acovardaram, eles ficaram escondidinhos e somente na hora do voto é que eles mostraram o quão estelionatários, o quão traidores eles são com o povo que os elegeu. Então, na sequência aqui do senador, que estava muito invocado. Vamos lá. Um privilégio. Quer acabar com o privilégio? Vamos dar um exemplo aqui por essa casa. Vamos acabar com a previdência dos senadores. Vamos fazer isso. O exemplo começa de cima. Agora é cômodo você ter aí um salário de 33 mil reais, todas as mordomias, plano de saúde vitalício, todas as garantias para você, família. E agora quem vai pagar essa conta? É você, brasileiro? É você, trabalhador? Não, eu não posso me calar. Como falar e refiz que o próprio governo federal dá incentivo para refinanciamento de dívida, que só em 50 empresas o agronegócio deve 200 bilhões, sem falar nos 376 bilhões de reais em 2018 de incentivos fiscais. E agora quem vai pagar a conta?
É você, brasileiro. É você, motorista de ônibus. É você, caixa do supermercado. Você que é trabalhador na padaria. Você que está aí com muita dificuldade. Você que já não tem saúde. Você que está morrendo nos corredores dos hospitais públicos. Você que tem seu filho que sonha em fazer um curso numa universidade federal e que se não for um sistema de cotas você não vai entrar. É você que foi iludido desde 88, quando no artigo 7º, inciso 4, diz que a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades, na sua família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário e higiene, e você ganha esse mísero salário de R$ 998. Quando o DIEESE estabelece que para suprir isso teria que ser mais de R$ 4.000, 143. Mas é você, trabalhador, em nome de combater o privilégio, você que vai pagar essa conta. Bom, gente, eu vou colocar toda a sessão do Senado para quem quiser. Você vai zapeando, vai andando para frente, né? Que você vai pegando todos os discursos e vocês vão ver que majoritariamente quem fez discurso foram os senadores que votaram contra a reforma da Previdência. Eu chamo a atenção... Estou aqui com a lista toda dos senadores que votaram contra a favor, e para surpresa minha, o senador Fernando Collor de Mello votou contra a reforma da Previdência. Quem diria, hein, que um dia iria elogiar o ex-presidente Collor? Olha, parabéns, presidente Collor. E também o senador Renan Calheiros, e fez um discurso lá onde ele aponta uma coisa muito interessante que os senadores devem guardar ali com muita preocupação. Quando houve a reforma trabalhista, 62 senadores votaram a favor da reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores e que não criou um empreguinho, um mísero emprego. Dos 62 senadores que votaram a favor da reforma trabalhista, somente 8 se reelegeram. 54 foram para o ralo, foram para o saco. Então, compete a nós aqui que temos acesso a algumas pessoas de identificar esses senadores. Espera aí que tem uma criatura aqui. Desculpa, gente, aqui, ó. Eu catei uma vira-lata na rua aqui, e ela está querendo participar do programa com a gente. Vai para lá, criatura, vai para lá. Então... eu peguei vira-latinha pequenininha, né? Agora tá aqui, tá querendo participar aqui da gravação, tá pulando aqui. Como eu não edito o programa, vamos ver se eu consigo chegar até o final aqui, tá? Ela chama Pipoca. Pipoca, fica quieta aí, tá mordendo o cabo do negócio aqui. Então eu estava elogiando aqui o Renan Calheiros, que falou do número de senadores que não se reelegeu. Pera aí só um minutinho, gente, só um minutinho aqui. Pipoca, pera aí, Pipoquita. Vem cá, Pipoquita, vai para lá, pera aí. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Então, senadores que não se elegeram. Nosso programa aqui hoje tá animalesco, né? Vamos seguir em frente aqui. E eu peguei a relação, gente, dos atuais senadores e para mostrar mais ou menos o perfil da rapaziada que votou contra o trabalhador. A maior parte, como eu falei para vocês, já está devidamente aposentada, né? E como já estão com seus direitos absolutamente garantidos, eles não estão nem aí com o trabalhador de uma maneira geral. Vamos pegar aqui o primeiro deles, que está na lista aqui. É o senador Confúcio. Ele tem 71 anos, portanto já está aposentado, ele foi ex-governador de Rondônia e é médico, então que se dane, ele está legislando para o outro que vai vir atrás dele, né? Está bem garantido. Dario Berger, 62 anos, teve origem pobre, desde 60... está na vida pública desde os anos 80, né? E com 62 anos também já está aposentado, com certeza. O senador Eduardo Braga, que é empresário, dono de concessionárias de automóveis, tem 59 anos e desde 51 já é político. Eduardo Gomes, de Tocantins, é empresário, 53 anos. Fernando Bezerra, aí que a Lava Jato está em cima dele, 62 anos, foi político a vida inteira e a família tem um belo patrimônio. O senador Jabas Vasconcelos, 77 anos, já está aposentado também, político a vida toda. José Maranhão, 86 anos, aposentado também, político a vida toda na Paraíba. Luiz do Carmo, 61 anos, em Goiás, empresário em mineração. Ele tem 5 minas de calcário lá em Goiás. Então, ele não deve estar muito preocupado com a aposentadoria, né? Então, ele pode sacrificar a aposentadoria do outro. Marcelo Castro, senador pelo Piauí, 69 anos, médico, ex-ministro da Saúde de Dilma.
e esse cara está votando contra o trabalhador. Márcio Bittar, lá no Acre, ex-pecuarista. O que é um ex-pecuarista? Ele vendeu os bois todos, mas deve estar com boi na sombra, tem 56 anos. Simone Tebet, que foi minha contemporânea na Faculdade de Direito da UFRJ, filha do ex-senador Rames Tebet, e, para minha tristeza, votou também a favor da reforma da Previdência. Eu e a senadora temos a honra de ter sido agraciados com uma medalha pela democracia lá da nossa querida Faculdade Nacional de Direito. Mas ela aí está vacilando e eu estou aqui na minha, né? Senador Álvaro Dias, 74 anos, quem diria, o senador Álvaro Dias também votou a favor da reforma da Previdência. Eduardo Gerão, do Ceará, empresário no ramo de hotelaria, transporte de valores, segurança privada, é novo, mas está com boi na sombra também, não está preocupado com a aposentadoria. Eumano Ferrer, 77 anos, político a vida toda. A juíza Selma, lá do Mato Grosso, magistrada aposentada. Ela tem 56 anos, mas já está aposentada. Então ela também não está preocupada com a aposentadoria dela, mas está podendo diminuir a dos outros. Lazier Martins, 27 anos, ele foi apresentador e comentarista lá na RBS, no Rio Grande do Sul, na TV Globo de lá. Advogado, 77 anos, também não deve estar preocupado com a aposentadoria. O Regufe, 47 anos. Esse abriu mão de privilégio do seu gabinete. Esse aí ele abriu mão de vários privilégios, né? Eu salientei aqui o Romário. O Romário, ele votou a favor da reforma da Previdência, né? E o nosso tetracampeão, ele tá com o seu boizinho na sombra também, o boizinho na grama, né? Ele não precisa mais de aposentadoria. E o Romário, de origem popular, Romário, francamente, você está votando contra o povo que se elegeu, o povo que te elegeu. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem a coragem de olhar na cara dos milhões de eleitores cariocas e dizer que o senhor está ajudando a ferrar com o futuro desses milhões de brasileiros, milhões de cariocas que elegeram o senhor. O Stevenson Valentim, capitão lá no Rio Grande do Norte, cuidou da lei seca, se elegeu senador na bandeira de Bolsonaro. Ângelo Coronel, 61 anos, político empresário na Bahia, mas não diz que... eu pesquisei aqui, mas não diz do que ele é empresário. E a Folha de São Paulo mostrou que ele desviou 566 mil reais para empresas dos seus assessores. Que beleza, hein, senhor Ângelo Coronel? Harold de Oliveira, que tem um monte de rádio gospel, empresa de marketing gospel, evangélico, 82 anos, e aí vale o nosso parênteses aqui. A maior parte desses pastores e bispos evangélicos de grandes massas, das grandes igrejas, das grandes corporações, o bispo Valdomiro, o bispo Malafaia, o pastor Malafaia, o bispo Macedo, o R.R. Soares, enfim, todas essas criaturas não têm levado, certamente, os debates sobre a reforma da Previdência para os seus fiéis. Os seus fiéis estão sendo induzidos a crer que as pessoas que estão no Congresso, os seus representantes evangélicos no Congresso Nacional, são representantes de Deus e estão ajudando o povo. Que o próprio presidente Messias é alguém que está preocupado com o povo de uma maneira geral. Mas os pastores não informam nos seus conclaves, nos seus eventos, nas suas reuniões para os fiéis, que esses mesmos fiéis jamais irão conseguir se aposentar pelas regras que estão colocadas na reforma da Previdência. Nesse vídeo que eu coloquei para vocês aqui, tem uma fala do senador Paim, e o senador Paim demonstra cabalmente que um cidadão, para conseguir se aposentar integralmente, ele tem que trabalhar até os 85, 90 anos, porque se ele não conseguir trabalhar até lá e contribuir durante 40 anos, ele não se aposenta. Será que o povo de Deus está devidamente informado dessas questões? Bom, tem situações aqui muito interessantes e muito curiosas. Vamos falar. Então, tem o Carlos Viana, radialista, 56 anos lá em Minas Gerais, senador. Lucas Barreto, 55 anos no Amapá, político. Nelsinho Trade, médico político, 58 anos. Quase todo mundo na faixa etária de quem já está aposentado, né? Porque eles têm pelo menos mais 3 anos e meio de legislatura, e alguns têm mais de 7 anos de legislatura pela frente. Então, quando eles terminarem o mandato, eles já estão devidamente com o boi
muito na sombra, porque aposentando-se com os vencimentos integrais, eles vão se aposentar com R$33 mil pelos vencimentos de hoje. O senador Antônio Anastasia foi ex-governador, também votou contra o trabalhador. A Isalci Lucas, 63 anos, recordista de assessores. Esse que é uma beleza, né? Esse realmente é uma mãe. 85 assessores no seu gabinete. E tem um inquérito no Ministério Público Federal por desvio de verbas. É esse cara aí que está votando contra o trabalhador. O senador José Serra, que está parecendo estar meio doentinho já, está meio cambalhante, mas mesmo cambalhante ele está ajudando a ferrar o povo trabalhador. A Mara Gabrilli, que é tetraplégica, infelizmente não dá para entender porque a senadora Mara Gabrilli, que sofre no seu próprio corpo, a sua própria estrutura, o seu próprio direito de locomoção, as dificuldades todas que ela presencia em relação à pessoa que tem necessidades especiais, como é que ela está votando contra o trabalhador, como é que ela está votando por uma previdência social que retira direitos dos trabalhadores. Isso é uma coisa incrível. Plínio Valério, lá do Amazonas, não peguei informação. Roberto Rocha, empresário do PSDB no Maranhão. Rodrigo Cunha, que entrou para a política quando uma tragédia, os pais foram assassinados, também votou a favor da reforma da Previdência. Tássio Gereissati, que é empresário, está com boi na sombra. Chico Rodrigues, em Roraima, político, empresário, ex-governador, 68 anos, não está preocupado com a aposentadoria. Jaime Campos, que ganhou votos ali do irmão Júlio Campos, que é dono de televisão, muito polêmico. Marcos Rogério, repórter da TV Globo de Rondônia. Rodrigo Pacheco, em Minas Gerais, 43 anos. Ciro Nogueira, no Piauí, 51 anos, família de político desde o avô. Daniela Ribeiro, da Paraíba, não tem informação nenhuma dela. Esperidião Amin, é senador por Santa Catarina, 72 anos, está para lá de aposentado. Luiz Carlos Heinzer, 69 anos, ele votará, a informação que eu tive aqui, que ele votará para Eduardo Bolsonaro virar embaixador, porque ele acha que Eduardo Bolsonaro é muito preparado. Maílza Gomes, 42 anos, virou senadora porque é suplente de um outro candidato que foi eleito governador no Acre, o Gladson. Vanderlan Cardoso, de Goiás, 57 anos, empresário, e que de 2010 a 2014 aumentou seu patrimônio 5 vezes. Ele tem um patrimônio de 30 milhões de reais. Cátia Abreu, infelizmente, foi vice do Ciro, votou também a favor da reforma da Previdência, esse registro lamentável. Alessandro Vieira, de Sergipe, 48 anos, delegado de polícia, se elegeu na história do Bolsonaro, na onda Bolsonaro. Jorge Cajuru, que disse que votou a favor da reforma da Previdência porque fez uma enquete com seus eleitores. Seus eleitores, segundo ele, votaram pela extinção dos seus próprios direitos. Os eleitores de Jorge Cajuru disseram: não, nós queremos essa reforma da Previdência, queremos abrir mão do nosso direito. E o Jorge Cajuru, então, atendendo aos seus eleitores, votou nessa posição. Muito bonito, né? Major Olímpio e a Soraya Tronic. Essa eu achei muito interessante, porque ela se diz liberal na economia e conservadores nos costumes. Sabe o que faz a família da Soraya Tronic? Eles têm redes de motéis. É uma coisa muito bacana, né? A pessoa que é liberal na economia e conservadora nos costumes e tem rede de motéis. Como é que são os motéis da família da senadora Soraya? É motel para a família? Motel que tem uma... Você chega no motel e ganha uma Bíblia, ganha salmos, né? Realmente tem figuras muito interessantes no Senado, né? O Flávio Arnes também, que é a surpresa, 69 anos, sobrinho do Dom Paulo Evaristo Arnes, que sempre defendeu deficientes físicos e mentais, ex-deputado pelo PT, e votou também contra uma previdência social que vai acabar com os direitos das pessoas mais frágeis, né? Senador Wellington Fagundes, 63 anos, aposentado. Messias Jesus, empresário, 57 anos, se elegeu na onda bolsonarista. Zequinha Marinho, 60 anos, lá no Pará. Gente, o programa ficou um pouco longo hoje, mas a gente fez muitos registros aqui. Espero ter jogado alguns temas aí para sua reflexão. Obrigado se você conseguiu ficar até agora e use o nosso vídeo aí para informar as pessoas de uma maneira geral e mostrar o quão estelionatários são os senadores que estão votando a favor da reforma da Previdência e que não colocaram a sua cara lá, não tiveram a dignidade de apresentarem para seus eleitores que estão traindo o voto que receberam. Tchau, gente.